Oi, gente, me chamo Yane Carvalho, eu sou monitora do projeto de monitoria online de bacteriologia clínica da UFRN e no vídeo de hoje eu vou falar do diagnóstico laboratorial das gastroenterites causadas por enterobactérias. O diagnóstico das doenças gastroentéricas provocadas por bactérias é realizado com base no diagnóstico clínico, que leva em consideração a sintomatologia do paciente. E dependendo da hipótese clínica do médico, serão então solicitados exames laboratoriais específicos. Normalmente, mediante a suspeita de uma infecção bacteriana, é solicitada a coprocultura, que consiste na cultura bacteriológica de fezes para a identificação de possíveis patógenos. Geralmente, esse exame só é solicitado diante de alguns casos específicos, como para crianças, imunodeprimidos, adultos que estejam apresentando a sintomatologia característica e febre, e para a pesquisa de colonização por espécies de salmonela em pacientes assintomáticos. Na fase pré-analítica, teremos a coleta, que deve ser feita preferivelmente na fase aguda da doença e antes da antibiótico terapia. Deve-se coletar uma pequena quantidade de amostra em frasco limpo, de boca larga e com tampa rosqueável, preferindo porções mucosas e sanguinolentas. Em caso de que se tenha dificuldade de obtenção da amostra ou na coleta para crianças, pode ser utilizado suave retal e meio Kerry-Blair. Também é importante enviar ao laboratório uma amostra de fezes in natura para que possa ser observado características do espécime clínico que podem direcionar a pesquisa sugestiva de determinadas espécies bacterianas. Os patógenos entéricos ficam viáveis em temperatura ambiente por até 1 hora. Portanto, é recomendado coletar a amostra em meio de transporte para garantir a viabilidade destes micro-organismos até o momento do processamento. Os meios de transporte mais utilizados na rotina são a salina glicerinada tamponada e o meio Kerry-Blair. Lembrando que a amostra deve ser entregue ao laboratório em até 1 hora, mas caso não seja possível, refrigerar por até 12 horas. E o transporte deve ser feito de preferência em contêineres plásticos ou de isopor. Depois que a amostra chega ao laboratório, em alguns casos, como quando se suspeita de infecção por espécies de salmonela ou diante de pouca amostra, pode ser necessário realizar a etapa de enriquecimento utilizando meios como caldo GN, selenito F e o tetationato para favorecer o crescimento das bactérias patogênicas que são pesquisadas, dentre a variedade de micro-organismos, como os da microbiota normal, que estão também presentes na amostra. Iniciando a fase analítica, para isolamento primário, o espécime clínico é semeado por esgotamento em meios seletivos e diferenciais. Os meios de cultura mais utilizados na rotina laboratorial para a coprocultura são o H-Maconque, o SS, o XLD e o H-entérico-ectoen. Outros meios, como o AMB, o agarcin, que é utilizado para isolamento de Yersinia enterocolítica, e o Maconque suplementado com sorbitol, que é usado para diferenciação da Escherichia coli enteromorrágica, também podem ser utilizados. Lembrando que a dinâmica de utilização desses meios pode variar conforme cada laboratório, que pode optar pela utilização de um único meio ou pela combinação de meios de cultura. Após o semeio, as placas devem ser incubadas a 36 mais ou menos 1 grau por 18 a 24 horas em estufa bacteriológica para possibilitar o crescimento bacteriano. Posteriormente a isso, é feita a leitura da placa para avaliação dos aspectos morfológicos das colônias, como tamanho, forma, cor e aspecto. O SS e o H-entérico-ectoen são meios seletivos por inibirem bactérias gram-positivas e reduzirem o crescimento de algumas enterobactérias, que não espécies de Salmonella e Shigella, que resistem bem às altas concentrações de sais biliares presentes nesses meios, e diferenciais para a fermentação de lactose e produção de sulfeto, que é evidenciada pela produção de pigmento enegrecido no centro das colônias. O HSS possui originalmente uma coloração amarelo alaranjado. Neste meio, as bactérias fermentadoras de lactose, como a Escherichia coli, apresentarão colônias de aspecto avermelhado, enquanto as incapazes de fermentar esse carboidrato, como espécies de Shigella, terão colônias transparentes. A produção de sulfeto frequentemente detectada em espécies de Salmonella é evidenciada por um pigmento enegrecido no centro das colônias. No H-entérico-ectoen, que tem a cor original verde claro, as bactérias não fermentadoras de lactose apresentarão colônias translúcidas ou verde claras, e as fermentadoras apresentarão coloração amarela. Bactérias capazes de produzir sulfeto serão visualizadas com pigmentação enegrecida no centro das colônias.
O HXLD é um meio utilizado para isolamento e diferenciação de patógenos entéricos gram-negativos, a partir da fermentação da xilose, descarboxilação da lisina e a produção de sulfeto, permitindo então uma boa diferenciação primária entre espécies de Shigella e Salmonella. Neste meio, a produção de pigmento enegrecido identifica espécies produtoras de sulfeto. Bactérias capazes de fermentar a lactose apresentarão colônias amarelas, enquanto as não fermentadoras produzirão colônias incolores. Através de provas bioquímicas como a fermentação de carboidratos, descarboxilação de aminoácidos, a detecção da ação enzimática, produção de compostos, avaliação da motilidade e identificação de vias de metabolização, pode-se de forma presuntiva chegar ao agente etiológico. Para isso, são utilizados testes bioquímicos adquiridos de forma comercial, tanto para identificação manual como por técnicas de automação. As provas bioquímicas normalmente utilizadas para a identificação das enterobactérias são o HTSI, SIN, citrato, ureia, fenilalanina, lisina, arginina e ornitina e o VMVP. A identificação sorológica é a etapa que sucede à identificação bacteriana e só é realizada em coproculturas positivas de onde foram isoladas as bactérias comprovadamente patogênicas, como espécies de Salmonella e Shigella, Escherichia coli e Yersinia enterocolítica. Essa técnica tem como objetivo detectar os diferentes mecanismos patogênicos existentes nas espécies, mediado pela grande diversidade antigênica presente na estrutura das bactérias enteropatogênicas. Desta forma, as espécies bacterianas são divididas em sorogrupos ou sorotipos de acordo com a especificidade imunológica dos antígenos O, K, H e V, que são identificados através da técnica de soroaglutinação, utilizando soros comerciais específicos contra esses antígenos. Na rotina laboratorial, os testes sorológicos são feitos seja para confirmar a identificação bioquímica, como para a diferenciação dos sorogrupos e sorotipos, para determinar a importância clínica de um patógeno e para a classificação ou identificação de isolados com finalidade epidemiológica, como os frequentemente associados a surto, como por exemplo a E. coli O157, frequentemente associada com a colite hemorrágica e síndrome hemolítica urêmica, Yersinia enterocolítica O8 e a Salmonella sorovar-TIF. Como a maioria das infecções são de caráter autolimitante, nem sempre é necessário reportar um antibiograma. Mas em casos específicos, como quando solicitado pelo médico, em infecções disseminadas, infecções por Salmonella sorovar-TIF ou por espécies de Salmonella em pacientes com idades extremas e imunocomprometidos, é importante liberá-los junto ao laudo. Para a realização do antibiograma de amostras isoladas de coprocultura, é preconizado pelos órgãos padronizadores CLSI, EUCAST ou BRCAST a testagem apenas de alguns antimicrobianos, a ampicilina, sulfametoxazol com trimetroprima e uma fluoroquinolona.